Olá, meus queridos e amados, graça e paz da parte do Senhor. Mais uma vez estou passando por aqui e nesta oportunidade eu desejo dar continuidade aos vídeos que nós vimos gravando sobre as alianças de Israel, mais precisamente as 4 grandes alianças, mais voltado para a escatologia. Bem, hoje nós vamos continuar falando da aliança davídica, de 2 Samuel, capítulo 7. E hoje eu quero gravar um último vídeo desta aliança. É uma aliança importantíssima, inclui muitas perspectivas, acerca desta aliança. E é muito bom demorar um tempo nesta aliança para entender todos os pensamentos, todas as interpretações que há acerca desta aliança. Bem, hoje nós vamos tratar basicamente do cumprimento da aliança. Há alguns teólogos que interpretam e entendem e defendem que a igreja cumpre esta aliança. Mas será realmente que a igreja cumpre esta aliança? Será realmente que a igreja é o Israel de Deus? Bem, nós não vamos tratar hoje da questão supersessionista ou sionista. Nós não vamos entrar nessa questão sobre se a igreja substitui Israel ou não. Mas já adiantando, como dispensacionalista, eu creio na diferença entre igreja e Israel e tenho os meus argumentos para defender a minha tese. Bem, mas será que essa aliança feita com Davi, ela está sendo cumprida hoje? Bem, existe então, dentro para responder essa pergunta, 3 pensamentos, três entendimentos, acerca desta pergunta. Primeiro, aos pré-milenistas, o pré-milenismo, ele crê que a aliança, o trono físico, literal, ele é futuro e ele também é espiritual. O pré-milenismo crê que vai haver um período literal, segundo Apocalipse capítulo 20, de 1000 anos, aqui na terra, onde Cristo vai reinar no trono de Davi. Conforme o pré-milenismo, o qual defendo, Jesus ainda não está sentado no trono davídico, prometido por Deus a Jesus, lá em Lucas capítulo 1, versículos 31 e 32. Então, o pré-milenismo basicamente crê nisso, o reino será futuro, físico, literal e político e espiritual. Porque não é que seja físico que não seja espiritual, O antagonismo de físico não é espiritual, é imaterial, Então, não há contradição do reino ser físico e ser espiritual. Então, os pré-milenistas não anulam ou não retiram da aliança o aspecto espiritual da aliança, o que diferencia muitas vezes das outras interpretações, como por exemplo os amilenistas, que são o próximo aqui da nossa lista, e eles creem no reino espiritual. Então eles abraçam o aspecto espiritual do reino, que realmente existe, e se atém somente a ele, e apenas isso, e descartando então totalmente o aspecto físico, político, futurístico, teleológico da aliança, do trono, do reino davídico. Então há essa diferença entre os pré-milenistas e os amilenistas. Bom, o pré-milenismo crê basicamente isso, é uma introdução básica que eu estou fazendo aqui. O amilenismo e o pós-milenismo eu vou falar deles junto. O amilenismo ele crê que nós já estamos no milênio, assim como também alguns pós-milenistas, ou todos os pós-milenistas também
creem que nós estamos no milênio. A diferença é que o amilenismo, né, crê que Satanás já está amarrado, o diabo está preso, está amarrado, nós já vivemos no milênio, e difícil, né, conseguir provar essa tese, é muito difícil, é mais uma espiritualização, um malabarismo bem mal feito, né, nem bem feito, para poder interpretar, entender, aceitar que o diabo está amarrado, que o diabo está preso, apenas com uma pequena influência, né, amarrado, e até onde a corda leva, até onde a corda deixa ele ir, ele consegue então ainda intervir. Eu não sei que prisão é essa que o diabo está, que o diabo pode dar suas unhadas ainda, né? O pós-milenismo, diferente do amilenismo nesse aspecto, ele crê que a igreja é quem vai inaugurar o reino e não Jesus, né? O pós-milenismo, eles creem que o mundo, conforme vai sendo evangelizado e crendo em Jesus, vai chegar ao ponto de que todo mundo será evangelizado, e então o evangelho do reino será pregado, e então se manifestará é dessa forma que se manifesta o reino, que esse reino de Deus, que é manifestado pela pregação, pela ação da igreja, e não pela uma manifestação divina, conforme o livro de Apocalipse 19 e 20, como lá está registrado. Então, mas é o homem que mesmo inaugura. Então é Deus que deixou para o homem inaugurar o reino dele. Ele, conforme prega o evangelho, anuncia o evangelho e vai ganhando pessoas. Então eles creem que aí, através da pregação do evangelho, o mundo vai ser restaurado. Né? O mundo vai ser restaurado. E não é isso que nós vemos na Bíblia. Na verdade, a restauração do mundo é através da manifestação visível de Cristo, né, na sua segunda vinda. Então, basicamente, são essas duas interpretações. Existem aqueles que advogam, né, o dispensacionalismo progressivo, aqueles que advogam o já ainda não, de George Led. Né, o já ainda não, eles dizem que o reino é já, que há uma manifestação do reino, literalmente, através da igreja, né? Então, eles pegam, eu costumo dizer que eles pegam parte do amilenismo e parte do pré-milenismo histórico. Aí eles juntam tudo. Aí ficam pega um pouquinho do amilenismo, já, né, do amilenismo, e o ainda não do pré-milenismo. Aí ficam nessa esteira de pensamento muito inadequada e incorreta conforme os textos bíblicos. Eles creem que o reino já se manifestou de certa forma e tal. Jesus já está sentado no trono de Davi no céu, e isso eu vou provar aqui que não existe. Lá não é o trono de Davi, mas eles creem que Jesus já está reinando, já está no trono de Davi. Nós já estamos no milênio em parte, mas existe ainda, né, um ainda não, certo? Um aspecto do reino que ainda vai se manifestar, porque George Led era um pré-milenista, né? Ele cria um reino literal, terreno, de 1000 anos, né? Então ele cria neste reino, mas ele cria também que o reino já está aqui, já está presente, já é presente, né? Temos até um livro publicado, não estou lembrado agora a editora, A Presença do Futuro, né? De George Led. Então ele cria nesse aspecto, né? O já ainda não. E o dispensacionalismo progressivo, né? Eu costumo dizer que o dispensacionalismo progressivo está mais para um aliancismo do que para o mesmo um dispensacionalismo, né? Neste aspecto está mais para um aliancismo, mais próximo do aliancismo do que mesmo do dispensacionalismo. Então, existem então essas interpretações, esses entendimentos acerca do reino. Né? O reino davídico, meus queridos, é o reino de Jesus, né? Conforme o anjo revelou para Maria
lá em Lucas capítulo 1, versículos 31 e 32. Então, o reino de Jesus e o reino de Davi é provável que seja a mesma referência, tá certo? E conforme Apocalipse 19 e 20, né, nós temos ali que este reino durará 1000 anos. Os amilenistas dizem que esse 1000 aqui é simbólico e significa desde da primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, esse período. Né? Não quer dizer que é 1000 anos. Já nós interpretamos literalmente como um período, um reino de 1000 anos sobre a terra, um reinado de Cristo, conforme a Salmo 2, né, com vara de ferro, e conforme também Isaías capítulo 65. Então, nós temos essas interpretações. Mas como e quando será cumprido? Né? Eu fiz aqui algumas anotações para nós meditarmos aqui. Então, como e quando será cumprido? Primeiro que o cumprimento é literal, né? O trono e o reino que foram derrubados são os mesmos que devem ser erguidos. Esse negócio de espiritualizar o reino, o trono, né? Não condiz com o texto bíblico, tá certo? O cumprimento parcial, por exemplo, da aliança, Deus disse que o nome de Davi seria grande, Deus disse que daria descanso dos seus inimigos. Então, o cumprimento destas promessas, que já foram cumpridas, né? Essas duas promessas já foram cumpridas na vida de Davi, o cumprimento destas promessas de Deus a Davi foram literais. Então, a julgar pelo cumprimento parcial da aliança, pelaquilo que já foi cumprido, nós dizemos que o cumprimento futuro e definitivo da aliança também será literal. É inconsistente da parte de Deus. Seria se ele fosse um amilenista ou um pós-milenista, né? Deus é pré-milenista. Seria contraditório da parte de Deus, né? Em uma parte cumprir literalmente e outra cumprir espiritualmente, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E outra coisa, o cumprimento literal não anula o cumprimento espiritual. O cumprimento espiritual da aliança está incluído no cumprimento literal. E aí é que se perdem muitos amilenistas, ou todos os amilenistas e pós-milenistas. As promessas também foram incondicionais. Deus jurou pela sua própria santidade. Salmo 89, versículo 35. Entendeu? Então, o próprio Deus jurou pela sua própria santidade. Então, o juramento pela sua própria santidade, ele não vendo alguém maior por quem jurar, isso falando em referência à aliança abraâmica, quando ele vai para a aliança davídica, ele não vendo ninguém maior por quem jurar, ele jura pela sua própria santidade. Isso é importante observar. Então, as promessas são incondicionais. A única coisa que tem incondicional na aliança davídica é a sucessão do trono, né? Então, que o reino e o trono seriam para sempre, isso não significa que a sucessão dos tronos vindouros, né, seriam da casa de Davi. Não, aí isso é condicional, né? Poderia ser que quando o povo pecasse, subiria ao trono um que não fosse da casa de Davi, como nós vemos que aconteceu. Depois de Roboão, se eu não me engano, eu posso estar errado, tá? Eu não estou lembrado agora bem, mas parece que apenas um outro rei foi coroado da família de Davi e foi coroado de espinho, que é Jesus de Nazaré. Então, não significa sucessão no trono, né? Tá vendo aí, a aliança não foi cumprida porque quem está no trono não é um filho de Davi. Não, a promessa, a aliança não promete isso. Isso é condicional, tá? Dentro de uma aliança incondicional, há bênçãos condicionais, não tem problema nenhum, tá certo? O terceiro ponto é a existência de dois tronos. E aqui é que muitos se perdem e confundem trono de Deus com trono de Davi ou trono de Jesus. Por quê? Por exemplo, só para você observar que a palavra trono, ela não existe, por exemplo, o trono de Deus, Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Existe o trono de Satanás, Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Existe o trono dos 24 anciãos, de Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Existe o trono do anticristo, em Apocalipse capítulo 13, versículo 2. Então,
Isso dá para mostrar que a referência ao trono não é, digamos assim, uma palavra técnica, né, para se referir ao trono de Deus. Então há vários tronos na Bíblia, tronos esses que não necessariamente são os tronos de Deus. Então nós temos diferenças gritantes entre o trono de Deus e o trono de Davi. E eu anotei algumas diferenças que eu quero dizer para vocês. Por exemplo, o trono de Deus não teve início no tempo. Isso está em Salmo 93, versículo 2. O trono de Davi teve início no tempo, nós sabemos disso, e conforme 2 Samuel. Outro ponto, o trono de Deus é desde toda a eternidade, Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 19. O trono de Davi não é desde toda a eternidade, ele passou a existir. Agora observe que seria inconsistente da parte de Deus dizer que ia estabelecer um trono para sempre a Davi. Ora, se o trono de Davi é o trono de Deus, ele já era para sempre. Por que Deus teria que dizer que estabeleceria um trono que já era eterno? É sem sentido. Então, é dois tronos diferentes, dois tronos díspares. E outro ponto é que o trono de Deus, ele abrange todo o universo. Já o de Davi, ele é geograficamente limitado. O trono de Deus está no céu. O trono de Davi é terreno. Onde foi que Davi sentou? No céu? Claro que não. Davi teve um trono terreno, físico, literal, político. E é esse trono que Deus prometeu. E foi isso, mas... E aí você pergunta, primeiramente você tem que perguntar, bem, como foi que entendeu Davi? Como foi que Davi entendeu? Davi entendeu como um reino espiritual que seria cumprido na igreja? Claro que não. Mas e como foi que os profetas, né, autorizados por Deus, entenderam? Nós vamos ler Isaías, Jeremias, Daniel, né, e muitos outros dos profetas menores falaram acerca desse reino. O anjo, 600 anos depois, a Maria ainda falou desta aliança. Então todos eles interpretaram este reino e este trono como literais, terreno, físico e político. Eles não estavam errados, entendido assim. Então, tronos de Deus e o trono de Davi são dois tronos diferentes. Jesus pode ocupar os dois tronos, por que não? Né? E é interessante que o Paul Benware, aqui nessa Manual de Escatologia, ele faz uma comparação bem interessante. Né? Ele cita o nome de um homem, que eu me esqueci agora o nome do homem, e ele diz que esse homem, ele pode ser, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, ele pode ser um governador, né? E também ocupar a cadeira de uma universidade. Então, é duas coisas diferentes, né? Que uma não tem a mesma raio de influência da outra. Então, Jesus pode ocupar os dois tronos, isso não significando que os dois tronos sejam um só, né? Então Jesus pode ocupar os dois tronos e ocupa os dois tronos, mas são dois tronos diferentes, tá? Né? E é interessante aqui, nós vamos, para encerrar, capítulo 3, versículo 21 de Apocalipse, Jesus faz uma gritante diferença. Isso aqui é avassalador contra qualquer teoria de que os tronos são iguais. Jesus, no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 21, diz o seguinte: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, observa bem, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha a diferença, meu trono, seu trono. Se o trono de Deus no céu, aonde Jesus está sentado à direita de Deus, é o trono de Davi, é o trono de Jesus, por que Jesus, em Apocalipse 3:21, faz um paralelo, traça uma diferença entre o trono de Deus no céu e o seu trono que será inaugurado? Ele diz, se assentará no meu trono, se assentará futuramente. Observe que Jesus ele faz um paralelo tanto de tronos, como ele faz um paralelo de tempo. Vai se assentar comigo no meu trono futuro, como eu me assentei com meu Pai no seu trono.
Então Jesus está sentado à direita de Deus no trono de Deus e não no trono de Davi, conforme dizem os amilenistas, pós-milenistas e os adeptos, né, do dispensacionalismo progressivo. Então esse não é o mesmo trono. Não tem como você interpretar esse texto aqui. Não tem como você fugir disso que Jesus disse. Jesus traz um paralelo gritante, é irrefutável esse argumento de Jesus. Ele pega dois tronos diferentes. Até o tempo verbal é diferente, né? De um para com o outro é futuro, o outro é presente. Jesus está sentado com o Pai em seu trono. Então, o cumprimento deste trono, deste reino, é presente na igreja agora? Está sendo cumprido pela igreja? Como nós perguntamos no início, não. A igreja não cumpre esta aliança. A igreja não cumpre esta aliança. Bem, o reino é presente no sentido de que nós somos os súditos do reino, claro, né? Conforme 1 Coríntios, se eu não estou enganado. E também o reino é presente porque o rei já vem, né? E aqui eu quero citar uma obra bastante importante que você pode adquirir, que é sobre o milênio de Michael Vlach, um lançamento da editora Peregrino. Eu vou fazer aqui um review, vou fazer aqui uma indicação de livros sobre ele, eu vou falar sobre ele. Procure a editora Peregrino, olhe lá no site dela e você vai ver um livraço de quase 600 páginas, ou é mais de 600 páginas, só sobre o milênio de Michael Vlach, o lançamento, um livraço. Michael Vlach, hoje, na atualidade, é um dos maiores defensores do dispensacionalismo, né? Uma das maiores autoridades de dispensacionalismo, então é bom dar uma olhada. Ele crê que o reino é presente somente nesse sentido. Nós somos os súditos do rei, do reino, né? E o rei já é presente, que é Jesus, mas ainda não está sentado no trono de Davi. Então não, a igreja não cumpre e este cumprimento é futuro. Ah, mas tem Atos 2. Bem, Atos 2, rapidamente aqui, só basicamente falando, que Pedro usa lá o Salmo 110, o Salmo 16 e o Salmo 110. O contexto lá de Pedro, em Atos 2, é a messianidade de Jesus. Então Pedro usa esses dois salmos, e Pedro usa essa referência, até mesmo com Joel, para dizer que Jesus era o Messias e somente isso. É somente isso que Pedro quis dizer. Olha, ele quis dizer assim, ele quis, usando esses textos do Antigo Testamento, ele quis provar, se você pode observar, para os judeus que Jesus era o Messias, o rei que foi prometido no Antigo Testamento que viria e que agora ele veio e eles mataram o Messias dele. Então, o Atos capítulo 2, ele não advoga a causa milenista, pós-milenista, do dispensacionalismo progressivo. Do já ainda não. Amém? Fica na paz do Senhor, deixa seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, abençoe esse ministério em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.